Fala pessoal, bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Cristiano, sou professor de língua portuguesa e nossa aula agora é sobre aposto. Já quero te pedir que você dê o seu like, faça os seus comentários se você gostou ou não gostou da aula e principalmente peço que você se inscreva no nosso canal para ajudar aí o canal a progredir, enfim, tá? Nossa aula hoje é sobre aposto. Já ouviu falar de aposto? Sabe o que é um aposto? Pois nós vamos hoje aprender o que é um aposto, vamos ver alguns exemplos e, por fim, concluir aí com uma pequena atividade sobre esse assunto. Ok? Então vamos lá. O que seria o aposto? O aposto ele tem natureza explicativa. Quando a gente fala de aposto, a gente pensa logo em uma explicação. Então, o aposto ele tem essa natureza, uma natureza explicativa, tá? O que mais? Ele aparece entre vírgulas, pode aparecer entre travessão, depois de dois pontos, entre parênteses e ao lado do termo a que ele se refere, falando aqui do aposto restritivo, certo? Então, o aposto ele sempre aparece entre vírgulas, entre travessão, depois de dois pontos, enfim, tá? Aí são as formas como o aposto pode aparecer. E ele sempre tem uma natureza explicativa. Vamos ver um exemplo aqui? Olha só. Paulo Freire, grande educador brasileiro, deixou marcas na nossa forma de educar. Então, aqui eu tenho um aposto. Eu tenho grande educador brasileiro, é um aposto explicativo de quem é Paulo Freire. Eu estou explicando quem é Paulo Freire, grande educador brasileiro. Então, aqui eu tenho um aposto explicativo. O aposto é isso. Ele explica o termo anterior, um termo a que ele está se referindo. Isso com o intuito de ampliar o significado. Por exemplo, alguém poderia não saber quem é Paulo Freire. Então, o aposto vem para elucidar, para esclarecer quem é essa pessoa de que nós estamos falando. Ok? Então, o aposto ele tem essa natureza explicativa. Vamos ver os tipos de aposto? Vamos lá? Que é o que cai bastante nas provas. Primeiro tipo de aposto é o aposto explicativo. O que é um aposto explicativo? Ele identifica ou explica o termo anterior. Ele identifica ou explica o termo anterior. Então, ele explica, é a palavra-chave. Olha esse exemplo. Marta, melhor jogadora de futebol, vai se aposentar. Então, ó, melhor jogadora de futebol é um aposto explicativo de Marta. Está explicando quem é Marta. A gente classifica esse aposto como aposto explicativo. Assim como o exemplo que eu mostrei do Paulo Freire a vocês. Segundo tipo de aposto é o aposto distributivo, também muito utilizado. Ele explica, olha só, explica de forma separada mais de um termo da oração. Então, imagina que você precisa explicar mais de um termo da oração. Então, você vai usar um aposto distributivo. Olha o exemplo. Letícia e Vivian são fotógrafas. Esta se refere à mais próxima. Vivian só faz foto com câmera. Aquela, Letícia, só com o celular. Então, isso aqui a gente chama de aposto distributivo, porque está explicando separadamente termos anteriores aí que foram mencionados na oração. Ok? Terceiro tipo de aposto é um aposto bem interessante, que é o aposto enumerativo. O que é o aposto enumerativo? Ele explica de forma enumerativa outro termo da oração. Então, ele explica de forma enumerativa. Lembre disso. Vamos ver alguns exemplos? Coloquei na mochila as principais coisas da viagem. Aí agora eu explico em forma de enumeração. Passaporte, documento e carteira. Então, passaporte, documento e carteira funcionam como aposto enumerativo, porque enumeram uma explicação de um termo anterior, que no caso, principais coisas da viagem. Passaporte, documento e carteira. A gente chama esse aposto de aposto enumerativo. O outro tipo de aposto, que alguns autores inclusive colocam dentro do grupo de aposto explicativo, é o aposto comparativo. O que é o aposto comparativo? Ele compara o termo da oração com outra coisa, com outro ser. Então, é uma explicação misturada com comparação. Vamos ver o exemplo para ver se você consegue entender. Olha só. Seus olhos, diamantes raros, hipnotizaram a plateia. Então, aqui eu explico que os olhos de alguém são como diamantes raros, uma espécie de metáfora, e comparo ao mesmo tempo os olhos aos diamantes raros. Então, eu explico os olhos e comparo.
Esse é um aposto comparativo. Não é muito comum ver esse tipo de aposto nos livros, não. Alguns autores não trazem e até chamam isso de uma figura de linguagem. Quando trazem, colocam ali no grupo do aposto explicativo, porque está explicando algo sobre os olhos, tá? E um outro tipo de aposto que cai bastante nas provas é o aposto especificativo. Olha só, especificativo, ou seja, especifica algo, um termo, tá? Então, especifica e individualiza um termo da oração. Por exemplo, o escritor Machado de Assis tem uma escrita rebuscada. Eu não estou falando de qualquer escritor, eu estou falando de um escritor específico, de Machado de Assis. Então, Machado de Assis aqui funciona como um aposto especificativo. Ok? Então, nós vimos aí 5 tipos de aposto. Vamos agora fazer uma atividade para ver se isso ficou, se você conseguiu aprender. Vamos lá? Destaque o aposto referente às seguintes orações. Vamos lá. Viajamos por 3 países: França, Alemanha e Itália. Olha só, aposto enumerativo, ó, 3 países. Aí eu enumero: França, Alemanha e Itália. Ok? Voltou o pontinho aqui, tá? Aposto enumerativo. Cecília Meirelles, uma importante escritora da literatura, pertenceu à Era Moderna. Uma importante escritora da literatura é um aposto, uma explicação de quem é Cecília Meirelles, e é um aposto explicativo. Santos Dumont, o inventor do 14 bis, tornou-se um cânone na história da humanidade. Olha só, o inventor do 14 bis é uma explicação de quem é Santos Dumont, então um aposto explicativo. São Paulo, a maior metrópole brasileira, enfrenta vários problemas sociais. A maior metrópole brasileira é um aposto explicativo de São Paulo. Dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Olha só, um aposto. Dia de Tiradentes está aqui explicando, né, quem o que acontece no dia 21 de abril. Então, a gente chama isso aí também de um aposto. Certo? Ok? Espero que você tenha entendido o que é um aposto. Eu fico por aqui. Você pode mandar suas dúvidas, suas sugestões, seus elogios. Aí está meu Insta, você pode mandar por lá ou então aí nos comentários deste vídeo. Forte abraço e até a próxima.